naquela ocasião de 16 provas. Pois é, a Fórmula 1 já teve campeonatos com 16 provas, agora a gente tem praticamente 52 provas, o ano tem 52 fins de semana, parece que todo fim de semana tem Fórmula 1, está quase indo para o nível da NASCAR, mas era um campeonato em que, como já foi falado, só valiam 11 dos 16 resultados, ou seja, era um sistema de melhores resultados. Quem tivesse mais melhores resultados seria o campeão, e foi uma ocasião em que a batalha que se deu entre Seniprós diante de um equipamento muito superior à concorrência foi a da quantidade de vitórias. Isso fica, inclusive, registrado no Season Review, agora me foge o nome em português. Filme oficial. O resumo oficial da temporada em vídeo, Tá em que você tinha não só... Você não tinha somente... Foi trazido para o Brasil, narrado pelo Reginaldo Leme, distribuído pela Abril no Brasil. Um monte de gente teve esse VHS em casa nessa época, eu inclusive, né, em que você tinha não só contagem de pontos, mas contagem de vitórias. Porque ali, em um determinado momento, ficou bastante claro que quem ganhasse mais corridas naquele ano entre Seniprós seria o campeão. E no final daquele ano seria um 8-7, porque teve uma corrida que, né, todo mundo sabe da história, a única corrida que não foi vencida, que foi em Monza. Né? E aí eu fico me perguntando, será que diante deste sistema de melhores resultados, isso aí foi o que deu o tempero, foi o que realmente salvou um campeonato em que o Prost começou como uma máquina de somar ponto, primeiro, segundo, mas aí você teve uma situação em que você tinha que realmente ter melhores resultados, e o melhor resultado possível era a vitória, sobretudo com aquele carro, né? Então, minha pergunta é essa: o sistema de melhores resultados salvou esse campeonato de 88, em que o Ayrton normalmente não teria a chance de fazer os mesmos pontos brutos do Alan Prost, que começou o ano já com vitória, o Senna desclassificado, ou seja, já começou com um déficit de 9 pontos, um déficit que durante a temporada chegou a ser de 15 pontos. Será que foi justamente esse sistema que deu essa chance de ter um campeonato à parte, ou seja, um campeonato em que o que valia, na verdade, era o número de vitórias e não dos pontos em si? Eu queria que vocês debatessem isso. Bom, eu vou dar uma opinião, com certeza vai contra a corrente, e que é polêmica, talvez, porque a gente vê muitos detratores do Ayrton, aqui no Brasil tem muitos, né, sempre falando que o Prost foi campeão de fato, somou mais pontos e tudo mais. A questão é a seguinte: não tinha um conjunto capaz de tirar pontos da McLaren Honda em 88. Não havia um terceiro carro que pudesse tirar pontos dos dois. Então, a gente tem o seguinte cenário: a gente pode debater perfeitamente se 5 descartes era muito, eu até acho que sim, mas se a gente não tivesse descarte naquele ano, o campeonato ia ser decidido pelo número de abandonos. E isso é uma coisa que não me parece legal, porque o Prost não precisaria ganhar do Ayrton Senna para ser campeão. E foi muito o que aconteceu, de certa forma, em 89, depois dos 4 abandonos do Ayrton lá. Superar na pista, o Prost não superou o Ayrton em 89. Em 88, sim, superou em alguns momentos. Então, se a gente não tivesse um sistema de descarte de melhores resultados, o Prost ficaria acomodado em fazer segundo lugar e seria campeão do mundo. E sem formar o conjunto mais rápido, porque se a gente olhar no frigir dos ovos, o Ayrton foi um conjunto mais rápido que o Prost em 88, na maior parte do tempo. Fez 13 poles, poxa, com pneu de corrida. Em 88 não tinha mais Pirelli, não tinha pneu de classificação. E é o que torna aquela classificação em Mônaco tão especial, porque se o Ayrton tivesse com pneu de classificação naquele dia, se a gente olhar aquele treino, demorei uma vida para conseguir achar o vídeo daquele treino, o Ayrton estava 3 segundos à frente do Prost. Na segunda metade do treino ele encosta o carro, o Prost fica andando pela própria honra ali para baixar para 1,5 de diferença. Mas o Ayrton estava 3 segundos mais rápido que ele. Se fosse pneu de classificação, o Prost não poderia ter dado aquele monte de volta, ia fechar aquela classificação, meus amigos, com mais de 3 segundos de desvantagem para o Ayrton. Mais de 3 segundos que teria sido um pneu de classificação. Então, a gente, em 88, sem o descarte, o que ia acontecer era isso: a gente teria um campeonato morno, no qual não teria tido a disputa
no nível que teve, porque o Prost para ele não bastava mais fazer segundo lugar, ele tinha que dar um jeito de vencer. E chegou um momento que tinha 7 vitórias a 4 para Ayrton. Ele começou com 3-1, o Prost venceu 3 das 4 primeiras. O Ayrton faz um meio de ano fantástico e vence 6 de 7 corridas, só perde em Paul Ricard. Ele teve problema também de câmbio, mas o Prost foi superior, no geral, naquele fim de semana. Pouco, mas foi. E chega após a Bélgica, o Ayrton com 7 vitórias a 4 e tudo para o campeonato praticamente se decidir em Monza. E aí começa uma terceira etapa, uma terceira fase do campeonato, que é a reação do Prost, algumas corridas misteriosas do Ayrton na Península Ibérica. Mas eu vou defender aqui com você que a gente pode discutir o número de descartes, o percentual. Mas no meu entendimento, se não fosse por essa situação, que na verdade ela previa equipes que quebravam, e no caso da McLaren, Honda não quebrou ao longo do ano, só quebrou uma vez com o Prost em Monza, de 32 oportunidades, só um abandono. Mas, esportivamente falando, uma coisa que poderia ser negativa acabou sendo positiva, a meu ver, porque se não fosse por isso, o Prost não ia ter que jogar para cima para fazer resultado como um time que tem que ganhar. Entendeu? Ele não teria feito isso. Então,